A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Uma vida vivida aqui neste mundo precisa de paz. Estar com Jesus, andando na luz, isso me satisfaz. A sua presença aqui na igreja nos enche de paz. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor, humildemente estamos diante de Ti nesse instante, pedindo perdão por nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos traga este socorro bem presente, porque estamos vivendo, ó Pai, em tempos angustiosos, estamos vivendo em tempo de escuridão e de trevas, e enquanto o mundo jaz no maligno, enquanto as pessoas estão acometidas de cegueira espiritual, o Senhor tem nos dado colírio nos olhos para que possamos ver. O Senhor tem nos dado a cobertura da Tua palavra. O Senhor tem nos revelado a Tua verdade, que estava escondida das pessoas, mas que o Senhor prometeu revelar aos Teus escolhidos. E agora, Pai Santo, pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, os nossos louvores, a nossa dedicação, que seja um culto com inspiração divina, um culto com revelação como foi o de Abel, que pôde ser aceito pelo Senhor. E que a ministração da Tua palavra traga, ó Senhor, ânimo para as nossas almas, para o nosso espírito, que haja cura em nosso meio. Apenas ao ouvir a Tua palavra que seja transmitido fé, que as pessoas possam adquirir fé. Fé em Jesus Cristo, ouvindo a Tua palavra que dá vida e vida eterna. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Atos capítulo 13, versículo 45. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção de Sua palavra. Podeis assentar. Bem, geralmente nós meditamos um pouco em alguma escritura para falarmos às pessoas e escrevemos às vezes algum rascunho, alguma coisa, mas às vezes não dá tempo, não conseguimos. Ou quando queremos escrever, não vem aquela inspiração. E quando vem, é assim. A gente está dentro de uma lotação, dentro de um trem, dentro de um ônibus, né? Às vezes nem tem papel. Aí escreve às pressas num envelope velho e coloca no bolso e ainda borra tudo. É desse jeito. É com isso aqui que vamos usar o nosso tema neste culto. Esperemos que seja uma bênção para nós nessa noite. Peço vossas orações
E os ouvintes que estão em casa assistindo, ouvindo pelo rádio, orem por nós. Agradecemos a vossa paciência para conosco. Vocês sempre, às vezes, gravam nossas pregações. Nós também deixamos gravado para que depois vocês possam ter acesso a isso. Nós temos aí papel, eu creio, e se alguém às vezes lembra de alguma escritura, quer anotar alguma coisa, nós temos algumas canetas, o irmão Ru pode deixar à disposição aí, não é de alguém? O ventilador, se vocês puderem ligar, se estiver funcionando, seria bom, que eu, pelo menos eu estou com calor, não sei vocês aí. Às vezes vocês estão quietinhos e não ficam, né, com calor, mas a gente está movimentando, sempre fica. E eu gostaria de vos falar um pouquinho, o nosso tema seria, com certeza seria desse jeito. Com certeza seria desse jeito. Na escritura que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, fazendo um discurso para os judeus. No capítulo 13, no início, diz: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Depois você encontra o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia e a oposição dos judeus. Então você encontra que os judeus fizeram oposição à mensagem de Paulo e de Barnabé. E quem eram os judeus para fazerem oposição à mensagem de Paulo? Vamos começar, né, sempre fazer este pano de fundo, para termos o nosso contexto aqui exposto. Quem eram os judeus para fazer oposição à mensagem de Paulo? Os judeus se consideravam os crentes, vamos dizer assim, principais naquele tempo, o povo escolhido por Deus, descendentes das 12 tribos de Israel, aqueles que aguardavam a quem foi dado a promessa do Messias. Era deles que tinha a maior religião, o maior templo, os melhores pregadores, os melhores mestres, os melhores escribas. Tanto é que Paulo aprendeu com um deles, com Gamaliel, um mestre em Israel. O Senhor Jesus, enquanto ele ministrava, foi estes homens, fariseus e saduceus, que os enfrentaram. E hoje, quando isto é pregado e é mostrado estas coisas, muitas vezes nós pensamos que estes homens eram os incrédulos, eram aqueles que falavam contra a palavra, eram aqueles que não criam em Deus. Não, senhores, eles eram a elite da religião. Era a maior, era a principal, era a torre mais alta, a mais respeitada. E eram seguidores na risca da lei de Moisés, homens de quem não se podia apontar o dedo para acusá-los de nada, porque eles seguiam a risca. Seguiam tanto a lei de Moisés que eles começaram a inventar, a criar explicações, interpretações, entende? Aquilo que eles não entendiam, então eles procuravam interpretar aquilo a seu modo, e por tanto zelo, eles chegaram a se distanciar da palavra, a ponto de Jesus dizer: as vossas tradições estão invalidando em vosso meio a palavra de Deus. Eles criam nos 5 livros de Moisés e nos profetas. Mas agora tinha acontecido algo. Porque apareceu aquele homem da Galileia, Jesus de Nazaré, pregando uma mensagem totalmente diferente daquilo que eles tinham escutado. Nunca tinha chegado alguém para dizer: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Porque eles tinham a lei que proibia comer estas coisas, sangue, ainda mais falar em comer carne humana, isso é canibalismo. Eles tinham a lei que mostrava tudo, lavar as mãos, aquela coisa toda, e no entanto este homem veio com os discípulos comendo sem se lavar de qualquer maneira, e eles tinham a lei que falava sobre o sábado, e este grupo de pregadores agora estava chegando, quebrantando tudo, no dia de sábado curando enfermo, no dia de sábado catando trigo ou milho para se alimentar, ainda mais no campo dos outros. Era totalmente diferente. E Jesus disse: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: é um beberrão, é um comilão. Então, a nova mensagem que surgiu, ou o Evangelho da Graça, veio exatamente contrariando todo o pensamento antigo do Antigo Testamento. De acordo com as palavras do irmão Hilário, veio contradizendo todos os costumes que eles tinham. Porque os costumes e as tradições que eles tinham eram um tipo para aquilo que estava vindo depois.
E quando a realidade dos fatos chegou, eles não conseguiram entender a realidade, porque eles estavam acostumados com a sombra. Você tem uma sombra. A sombra simplesmente mostra que tem algo real que está projetando ela. A luz bate em algo real e aquilo projeta a sombra em algum lugar. E, quando eu era pequeno, meus pais me ensinaram que eu não deveria brincar com a minha sombra. Não sei onde eles tiraram isso. Mas com a luz do candeeiro, e aquilo ficava tremulando assim, ficava aquela sombra na parede, a gente ficava se mexendo lá, e eles diziam que se a gente fosse brincar com a sombra, olhar para a sombra, a gente ia se assombrar à noite. Então a gente tinha medo da sombra. Mas por que não tinha medo de nós mesmos? Porque somos reais. E a sombra é algo que está sendo projetado, de algo que está se aproximando, ou de algo que está ali. Então aquilo que os judeus tinham, fariseus e saduceus e todos os grupos do dia, eram sombras e tipos de algo real que estava vindo, como os mandamentos, as luas novas, os sábados, as festas, o cordeiro do sacrifício, as cortinas do tabernáculo, tudo que vocês possam imaginar que eles praticavam no Antigo Testamento era um tipo de Cristo. No entanto, quando a realidade daquilo chegou, eles não puderam entender que era o cumprimento daquilo que eles tinham aprendido. Não foi fácil para os discípulos, para Jesus Cristo com 12 apóstolos, e depois com 70, e veja que esses 70 depois se desviaram. Não foi fácil para aquele grupo de ministros, no começo da era cristã, levantar o Evangelho da Graça e tirar da cabeça do judeu que eles tinham que mudar de fase, de deixar aquilo tudo de lado, e agora deixar sombra e encontrar o que é real. Por isso que no livro de Hebreus, creio que é Hebreus capítulo 10, versículo 1, Paulo diz: tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então, era apenas sombras de algo que viria. Quando veio o que era real, eles não aceitaram. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Então, isso aconteceu com Jesus, e depois da sua partida, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, a unção que estava sobre Cristo veio no Pentecostes para estar com a sua igreja, e ali aquelas pessoas começaram a pregar o Evangelho, a anunciar a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E agora você encontra esses homens fazendo oposição a Paulo como fizeram a Jesus Cristo. E Paulo virou as costas para ele, bateu o pé, o pó dos seus pés naquele lugar. Mais para frente você encontra estas escrituras. E nesse instante eles disseram: era necessário que a vocês primeiro fosse pregado o Evangelho. Mas vocês estão rejeitando, já estava previsto que eles iam rejeitar. Então chegou o momento de virar as costas para vocês e anunciar o Evangelho para os gentios. E os gentios disseram: graças a Deus que Deus tem nos chamado também para o seu reino. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos e meio no deserto da Arábia, estudando o Velho Testamento, comparando com a visão que ele teve daquela coluna de fogo, da qual ele ouviu a voz de Jesus dizendo: por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele homem mudou totalmente todos os seus conceitos, e ele passou 3 anos e meio estudando o Antigo Testamento para comparar com o que ele tinha visto. E quando ele começou a anunciar a palavra, 14 anos depois ele se encontrou com Pedro e os outros apóstolos, e quando compararam a doutrina que estavam pregando, viram que estavam pregando a mesma coisa. A diferença é que Pedro e os outros apóstolos ouviram da boca do próprio Jesus. Estiveram com ele 3 anos e meio de ministério. Paulo, ele disse que não recebi de homem algum. Observe. É no livro de Gálatas que ele escreve isso. Eu não recebi de homem algum. Ele recebeu aquilo por revelação. Em outras palavras, ele poderia dizer: eu não andei com Jesus, eu não estive com o grupo dos discípulos, eu não participei do seu ministério, mas estou aqui pregando a mesma coisa, o mesmo batismo, o mesmo ensinamento. E ele poderia dizer: se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, e ele tivesse me chamado como me chamou da coluna de fogo, e como chamou a vocês quando vocês estavam pescando, podem ter certeza que eu teria me convertido, porque seria exatamente assim. 2000 anos de cristianismo passou, e aqui está vocês.
E agora, quando a mesma mensagem, o mesmo evangelho apostólico está sendo anunciado, vocês estão aí prontos para ouvir. Então, se vocês tivessem vivido os dias de Cristo, os dias de Paulo, seria exatamente assim. Eu creio nisso de todo o coração. Agora, eu creio que já está no ponto para começarmos o nosso tema, não é? Está no ponto. Então, observe, vamos para aquilo que eu anotei aqui. Eu vou citar nas Escrituras o que está escrito nas Escrituras, e vocês sabem que estão lá porque vocês já ouviram. Não tenho como citar capítulo e versículo agora, porque nós estamos em um culto sistemático, na temática da Bíblia, mas dando para vocês, né, uma visão geral desses acontecimentos. Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, aos santos que estão em tal lugar. Então, se você crer que Paulo é um homem chamado por Deus para pregar o Evangelho, e você crer que você é santo, porque Deus tem te separado através da palavra, e tem te dado o Espírito Santo para que você tenha entendimento daquilo que é verdadeiro, então as palavras de Paulo é dirigida a você. Isto é realidade. Isso não é coisa imaginária. Isso não é apenas imaginação. Isso é real. Nós somos hoje o cumprimento das profecias para o dia de hoje. A palavra de Deus está vivendo em nossos corações hoje. E isto faz Cristo ser tão real que você sente Cristo vivendo através de você. Você não simplesmente vê a glória de Cristo, você é participante dela. Você é parte desta glória hoje. Como os apóstolos foram em seu dia. João disse: nós vimos a sua glória. Mas quando ele escreveu a carta, as epístolas, ele disse assim: nós tocamos nesta glória. Participamos disso. Nós vimos, contemplamos e tocamos a palavra da vida. Então temos a mesma vida, o mesmo privilégio hoje? Sim, nós temos. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquilo que ele fez há 2000 anos atrás, ele prometeu fazer nesses dias. E você sabe as Escrituras que se cumprem nesse dia. Mas estamos falando um pouquinho sobre Paulo. E seria exatamente assim. Paulo, ele disse: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Você lembra dessa Escritura? Eu, como sábio arquiteto, ele não disse Deus. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Aí você diz: que ousadia era essa de Paulo para dizer isso? Se chamar de sábio arquiteto e pôr o fundamento. Observe isso. Em outra escritura está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o fundamento, onde se estabelece a igreja de Jesus Cristo, o fundamento, a base, é apostólica e profética. É dos apóstolos e dos profetas. Paulo, como apóstolo aos gentios, ele disse: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, e alguém mais vai edificar sobre esse fundamento. Então, se Paulo, como pregador do Evangelho, ele colocou o fundamento, e hoje todo pregador do Evangelho se acha no direito de dizer que está trabalhando nessa seara, então se acha que está trabalhando ou construindo neste fundamento. E esta construção é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: a casa de Deus, tal casa somos nós. Pedro disse: vós sois pedras vivas nesta construção. Agora, Paulo disse: observe como estão construindo nesse fundamento. Então Paulo começou a colocar os fundamentos. Nós vamos entrar nele em pouco tempo, não é? Ele, como sábio arquiteto, ele disse: as obras de cada um vão ser manifestas. Observe, aquele que tiver obra de palha vai ser queimado. Palha, feno, seja o que for, vai ser queimado. Somente o fogo, somente o ouro vai suportar. Ouro fala da divindade. Por isso que um dos sábios, daqueles 3 reis sábios que foram adorar ao menino Jesus, um deles trouxe ouro, incenso e mirra, apontando para o seu serviço, sua morte e sua divindade. Ouro, incenso e mirra. Com a mirra era ungido os mortos, era o que colocava sobre os mortos, falava da morte. Entende? O incenso falava sobre a adoração, exatamente isto. Olha, ouro, incenso e mirra significa divindade em serviço
para morrer. Adoração, eu falei, mas é serviço. Divindade em serviço para morrer. O ouro representa a sua divindade. E a única coisa que vai permanecer nessa construção da igreja do Deus vivo é aqueles que podem ser provados pelo fogo. E você não conseguiria ser provado pelo fogo se em você não tivesse a divindade. Porque aqueles que não participam desta divindade, a Bíblia já disse no livro do profeta Malaquias, que não sobrará nem raiz, nem ramo. Vão ser queimados todos. Somente aqueles que são ouro, que são provados, refinados na fornalha. Só esses vão permanecer. Então vamos observar na doutrina apostólica quem conseguiu ficar de pé até hoje. Aí você poderá saber se é ouro, se é palha, quem que é. Então vamos observar aqui o cuidado de Paulo. Ele diz assim: eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos vorazes que não perdoará o rebanho. Ele estava falando de lobos vorazes, ele não estava falando de ovelhas, ele estava falando de lobos. E esses lobos vorazes que não perdoariam o rebanho eram exatamente pastores, que o pastor, quando ele esquece de que também é ovelha, ele se torna realmente um lobo. E não é porque ele está na frente do trabalho, na frente do rebanho, que ele pode se achar no direito de ser melhor do que as pessoas, de ser aclamado mais do que as pessoas, de merecer honra, honraria, respeitos e glórias, e tudo isso, como se fosse melhor do que o povo, se estivesse num degrau inalcançável pelo povo. Mas quando ele permanece no posto do seu dever, humilde diante de Deus, ele nunca deixará de ser também uma ovelha. Observe isso, ele não pode dar exemplo. Quando ele deixa este lado, ele se torna exatamente um lobo, e ele não perdoa o rebanho, ele suga. É um lobo ainda, vamos dizer assim, vampiro, né? Ele suga, ele come, tira a gordura, tira a lã da ovelha, suga o sangue da ovelha, entende? E as escrituras já diziam que seria assim, mas vocês sabem, isto é o homem que faz. Quando Deus faz, e vos darei pastores segundo o meu coração. Me encobrem isso, que nós vamos qualquer dia pregar sobre esse versículo que o irmão leu para nós. Que vos apacente com ciência e com inteligência. Então, nós vamos aprender o que seria ser segundo o coração de Deus e o que iria ter ciência e inteligência. Para ter ciência e inteligência segundo o coração de Deus, tem que ter a mente de Cristo, tem que ir além da eternidade e saber o que estava antes do princípio, para saber que plano Deus tinha para todos os seus filhos da terra, para poder saber, dentro deste plano, a nossa parte, hoje, como estamos trabalhando dentro deste plano. Amém? Bem, então Paulo profetizou que viria lobos vorazes, e depois disse assim: viria a apostasia, está em uma de suas cartas, a apostasia geral dos últimos dias. E ele falando dessa apostasia, ele chamou um dos seus discípulos, Timóteo, e disse para ele: Timóteo, eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. E ele disse: Timóteo, é a tempo e fora de tempo. Porque virão dias, Timóteo, em que os homens não sofrerão a sã doutrina, não suportarão pregar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Observe, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quando se ouve comichão, doutrina de homem, preceito de homens, interpretação humana, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão, montes, centenas e milhares dele. Aí estão os seminários para produzir cada vez mais. É simplesmente você poder cobrir, pagar o seu curso de teologia e você sai de lá formado para pastor, para doutor, para mestre. E é convidado para pastorear determinados grupos e tal, mas segundo o pensamento daquela religião. Porque aquela chocadeira religiosa produziu mais outro frango de granja, com licença das palavras. Porque não passam disso. Gordos, inchados, bonitos, cheios de inteligência. Mas não sabe quem é a mamãe nem quem é o papai. Porque foi ali numa chocadeira. Não passou pelo Pentecostes, não passou pela experiência de novo nascimento, não passou pela experiência. Jesus, quando ele chamou os discípulos para pregar, ele disse: não andem por aí pregando, fazendo um trabalho assim não.
Mas ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Hoje já não é mais procurar o poder de Deus, que é o Espírito Santo em suas vidas, para lhe mostrar, para lhes revelar a palavra. Hoje, eles vão para uma chocadeira religiosa e passam 5, 6 anos, 10 anos, estudando para se olhar formado em doutor em divindade e conhecendo Deus tanto quanto um coelho conhece de farmácia, que não sabe de nada sobre Deus. Falam bonito, aprendem como se apresentar, como não gritar alto para não doer no ouvido das pessoas. Eles aprendem os gestos bonitos, aquela coisa toda, mas sem conteúdo. É como um frango de granja que depois de 2 meses tem que matar, senão morre de câncer. Então Paulo diz para Timóteo: olha, virá o tempo em que os homens não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Bem, observe que Paulo não está falando sobre estupros, Paulo não está falando sobre roubo, Paulo aqui não está falando sobre assalto, Paulo não está falando sobre drogas. É a preocupação da igreja moderna hoje. E os drogados? Vamos salvar os drogados. Vamos levantar instituições de, vamos dizer assim, de recuperação. Jesus alguma vez disse isso? Vamos levantar crechezinha para crianças órfãs. Está muito bonito. Mas quando a igreja entra pelo lado social, ela se esquece do principal, que é cuidar das almas das pessoas. Estão muito no social. E o povo está aí vivendo de qualquer maneira, como se nada importasse, como se Deus só quisesse o coração, e simplesmente isso, estão de qualquer forma, porque a igreja está socializada, está paralelo com o mundo, com a política. Porque esses poderes, os três temas principais de Satanás têm que estar exatamente à tona, em todos os sentidos. Ele domina tudo através do poder civil, do poder político, do poder eclesiástico. Ele domina tudo através do jezabelismo, do nicolaísmo e do balaamismo. Isso não é brincadeira, isso teria que se cumprir em nossos dias. E nas eras da igreja, Jesus já disse, através de João, que ele abominava essas 3 coisas. Não é diferente dos 3 espíritos de Hud, que seria enviado para perturbar esta nação, esta geração desses últimos dias. Mas Paulo profetizou esta apostasia. E ele plantou a semente. E a semente, Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi semeada naquele tempo. E você sabe que você planta a sementinha lá, colocou o grão. Vamos pensar na sementinha do milho. Você coloca lá. E quando você planta, você como um trabalhador, você diz assim, eu espero que ela brote, frutifique e tal, mas eu estou temendo alguma coisa. Eu temo que alguém vai lá e pise por cima, que alguém vai e não cuide direito. E esse foi o temor de Paulo. Ele disse, eu temo que depois da minha partida entre lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Mas ele semeou a semente porque era sua obrigação fazer. Aí ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, Deus é quem dá o crescimento. Isso quer dizer, enquanto está em minhas mãos, eu só tenho que semear. E é o que estamos fazendo, semeando a semente. A semente da palavra para este dia. Não a semente da palavra semeada nos dias de Noé. Não mais um dilúvio. Não a semente da palavra para os dias de Moisés, um êxodo do Egito. Não mais a semente da palavra para os dias de Jesus, mostrando o reino de Deus está aqui, o Messias está entre vocês e tal. Não a semente da palavra dos dias de João. O Cordeiro de Deus está entre vós, o que tira o pecado do mundo. Não mais a semente da palavra para os dias de Paulo. Judeus, vocês não acreditaram, então vamos pregar para os gentios. Mas agora nós somos os semeadores da hora 1/10, mostrando que todas aquelas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque é o tempo do fim. É o momento da semente estar pronta, do grão estar amadurecido diante do sol. E esse poder do sol faz com que ela brote, com que ela saia desta terra nas alturas. Este é o que nós chamamos de arrebatamento. Amém? É isto, mas Paulo profetizou todas estas coisas. E ele sabia do que ia acontecer com aquela semente. E quando a semente colocou na terra, o que acontece com a semente? Pense agora na semente. Seja você a semente. E o semeador pegou, colocou aquilo lá, cobriu de terra e esperou o tempo. Agora se imagine a vida dentro daquela semente. Quando tudo ficou escuro, sem respiração, sem nada, cobriu de terra.
E agora o que faço? Estou dependendo agora da força, das leis da natureza. E aquele tempo onde você fica soterrado, e a vida lá dentro impulsiona aquilo, e a polpa, é um processo tremendo. Primeiro, para fazer morrer a si mesmo, a parte de fora tem que apodrecer. E apodrece a tal ponto que serve de estudo para a vidinha que está lá dentro. Aí brota aquele pequenino talo e sai fora para a vida e começa a respirar o oxigênio, a sentir o sol durante o dia, a geadinha da noite durante a noite. E aquilo vai crescendo, vai sofisticando, esperando que outra vez volte a ser a mesma semente que foi semeada, mas de uma forma multiplicada. Isto é um milagre. Esse é o milagre da semente, a palavra de Deus. E Paulo fez isso, ele semeou e esperou, dizendo agora que Deus deu o crescimento. O que aconteceu? Enquanto a semente estava soterrada, quando ela começou a brotar, então veio ali os gafanhotos. Vieram ali 4 animais para comer a planta. Joel profetizou. O gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, e veio para devorar exatamente esta árvore, devorar exatamente esta planta. E estes gafanhotos, estes animais, esses 4 terríveis animais, que é o mesmo espírito do anticristo que durante as eras da igreja campeou, ele deixou simplesmente o toco. Deixou apenas o toco. E se Paulo tivesse vivido nos dias que estes animais, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, e estava devorando esta semente, imagine a agonia e o desespero de Paulo. Ainda bem que Deus o deixou dormir para que não visse isso. Mas eles já sabiam o que ia acontecer. Mas Deus já prometeu que nos últimos dias, aquela semente, ou aquela plantinha que foi comida por estes animais, ou pelo espírito do anticristo, aquela semente ia ser restaurada nos últimos dias para ter o mesmo esplendor daquela planta original dos dias apostólicos. Então observe, este processo que estamos falando em poucas palavras aconteceu durante o período das 7 eras da igreja, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e até recentemente, nossos dias, a era de Laodiceia. Nesse período de tempo, aquela plantinha, aquela semente foi semeada, e no período de tempo que ela estava debaixo do chão, Roma dominou. Foi quando na era de Éfeso se começou ali, foi estabelecido, em Pérgamo aliás, o trono de Satanás. E quando a semente começou a brotar nos dias de Lutero com a reforma protestante, então o animal já estava ali para comer as folhas, para sugar a vida, para destruir. E quando se chega na era pentecostal, que é a era da Laodiceia, só estava o toco. O diabo só não pôde mexer na raiz, lá embaixo onde estava a seiva. Ele não pôde mexer ali, como a vida de Jó. Ele pôde fazer qualquer coisa, mas não tocar na vida de Jó. Então, quando se chega no tempo do fim, então é enviado uma chuva de ensinamento. A chuva fora de época, fora de tempo. Exatamente para fazer com que esta planta reverdeça e esta igreja outra vez volte a ser a mesma igreja que foi nos dias primitivos. Então, nós demos um salto agora de 2 mil anos de história em poucas palavras. Você pode não entender agora, mas você vai entender depois. Foi o que Jesus disse para Pedro no lava-pés. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jesus disse para eles, eu teria muito para vos falar, mas vocês não suportariam ouvir agora. Então, isso é um processo, é aos poucos. Então, esse processo aconteceu durante 2 mil anos. E agora nós estamos nos gabando que estamos no limiar de uma nova era, de um novo século, século 21, século da tecnologia, século dos direitos, século onde todo mundo está podendo falar o que quiser falar, século onde é a livre expressão, é a livre vontade, cada um tem o direito de expressar o que quer, o que sente, a maneira que quer, viver de qualquer maneira, andar pelos ruas da cidade como quiser. Era dos direitos. Bem, na era de Laodiceia foi o tempo das pessoas exigir os direitos. Mas agora, quando Laodiceia se torna podre, apodrecida, miserável, cega e vomitada da boca de Deus, não é mais tempo de exigir os direitos que eles achavam que tinham. É o tempo deles mostrar a maneira que estão. Com o nome de que vive, mas estão mortos, separados de Deus. Em outras palavras, vivos, já estão aprisionados no inferno. Ainda com vida. Então, neste limiar de século 21, concluiremos dentro de instante, vamos agora pensar em algo, e eu quero forçar a vossa mente agora,
forçar a vossa imaginação para pensar juntamente comigo agora em um fato que seria exatamente assim. Seria anunciado em rádios, jornais, internet, televisão, em todos os meios de comunicação em massa, de que um fato tremendo está acontecendo na Terra, e principalmente estava abalando o mundo religioso. E eu imagino as placas nos ônibus, nesses hot dog, como é que chama? Outdoor, não é? Eu imagino os dizeres em colorido, tridimensional, que agora pode fazer, não é? Estas expressões: os homens do passado, os apóstolos que andaram com Jesus, lhes foi permitido ver estripiada esta época da tecnologia avançada, esta época onde o evangelho está sendo pregado em todos os lugares, esta era abençoada onde em cada esquina tem uma igreja, esta era onde o evangelho está sendo pregado em todos os lugares, onde ninguém é proibido pregar, diante da Sé. Está lá crente para todo lado, combatendo Roma. Nos trens está ali pregadores para tudo quanto é lado. E os apóstolos estão muito contentes porque lhes foi permitido eles verem isto, para ver o fruto do seu trabalho. E nós vamos ter uma grande concentração. É assim que falam, né? Eu seria um bom propagandista, não seria? Nós vamos ter uma grande concentração e o campo de futebol não cabe, não vai caber em tal lugar. Então, numa grande planície aí, vamos congregar todas as religiões para ouvir Paulo, Pedro e todos eles pregar um belo sermão, e vai ser uma bênção. Agora imagine as caravanas. Olha, ônibus, trens lotados, avião, tudo quanto é de coisa para aquele lugar determinado, para ouvir aqueles homens que viveram há 2000 anos atrás, que pregaram toda a Bíblia. Um homem como Paulo, que escreveu 14 epístolas, estariam ali. Um homem como João, um discípulo amado que estava no peito de Jesus, que ficou até o final na cruz, que seguiu até a sepultura. Mulheres como Maria, que segurou Jesus nos braços. Essas pessoas do primeiro século, se tivesse a oportunidade de vir nesse século 21, para ver a obra de evangelização no mundo, e imagine quantos ingressos seriam adiantados. Já teria alguém para vender os ingressos para sentar nas cadeiras da frente. Já teria ali igreja já própria para isso. E muitos diziam, na primeira noite, a nossa denominação é quem vai tirar as ofertas. Outro dizia, na segunda, é a minha vez. Outro na terceira. Outro dizia, então, lá para a sétima noite, vai ser a minha, porque vai ter mais gente, vai ter mais dinheiro. Sabe? Olha, a campanha ia ser muito grande. Imagine o quadro, imagine a cena, se você consegue. E eu penso naquele grande ajuntamento de pessoas. Jovens com fitas nos braços, fitas coloridas, não é? Que agora é moda, não sei se vocês já viram isso. Os crentes, as moças, os rapazes, com fitas, com letras ali. Bem, qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Na verdade, não passa de mensagem subliminar. Sabe, bonezinho virado para trás, e aqueles crentes modernos, e sem reverência, mascando chiclete na hora do culto, e fofocando, e os rapazes seriam uma boa oportunidade para eles conhecer moças diferentes. As moças que já estavam ficando já para titias, quem sabe lá eu encontro o meu namorado, porque, puxa, vai ser um culto abençoado, afinal de contas os apóstolos estarão lá. E aqueles que pregam simplesmente o evangelho de muleta, cura divina, estariam todos vocês aleijados e tal. O grande Paulo, aquele homem que orava pelos enfermos, o grande Pedro, que quando ele passava, só a sua sombra por cima dos doentes já levantava os paralíticos. Vai estar tudo lá. Meu Deus do céu, qual era a religião que não iria? E eu observo, eu fico imaginando isto, esta cena. E Paulo, talvez, os discípulos dissessem assim, Paulo, você prega hoje? Não. Quando começou, foi lá no dia do Pentecostes. Então, irmão Pedro, você tem a palavra. Eu sou o menor entre os apóstolos, sou um abortivo. Seria exatamente assim, porque foi isso que ele disse em suas cartas. E Pedro, ele começaria exatamente como ele começou. E quando ele visse aquela grande multidão, esperando que ele desse a sua bênção, os católicos estariam ali para receber a bênção papal. Os católicos estariam em massa para receber a bênção papal de Pedro, porque eles creem que Pedro foi o primeiro papa. E eu imagino Pedro se dirigindo aos católicos.
e dizendo: amigos, onde foi que vocês ouviram que eu fui o primeiro Papa? Como posso eu, um dos braços direitos do mestre, que o defendi o quanto que pude, e que antes dele partir, dele subir ao céu, ele me entregou a autoridade da chave do reino, e disse que o que fosse aberto seria aberto no céu, o que fosse fechado seria fechado lá. E disse: Pedro, apacenta meu rebanho. E como posso eu ter apacentado um rebanho tão infame? Porque eu tenho percebido, nesses poucos minutos diante de vocês, que vocês são um bando de cabrito pulando de um lado para o outro, e não ovelhas do rebanho do meu Senhor. Sabe de uma coisa? Nós não queremos ouvir irmão Pedro, não. E Pedro diria, porque ele estaria com os meios de comunicação ao seu alcance: imagine, como podem vocês crerem que eu fui o primeiro Papa, sendo que era um homem casado, e vossa igreja proíbe os seus pregadores de ter uma família? E eles sofrem decepção, eles sofrem em seu íntimo, por serem homens e terem que viver como eunucos. E esta igreja, que tem se desviado da verdade da palavra, proíbe que eles se casem, tenham suas esposas, seus filhos, e sejam chefes de família, e são colocados diante de vocês como líder para cuidar de família, se eles sabem o que é uma família, porque eles não têm filhos com quem se preocupar, não têm esposa com quem convive para poder saber aconselhar outros casais. E em que espaço vocês chegaram? Eles se voltaram para a promiscuidade, geraram filhos ilegítimos, se tornaram pederastas, estrupadores de menores, e estão dizendo, propagando no mundo inteiro, que eu sou o pai disso, o Papa disso. Longe de mim tal blasfêmia. Então, Pedro, ele perdeu a cabeça durante esse tempo que ele estava ausente. Nós queremos ouvir Mãe Maria, a Mãe de Deus. Você acha que Maria, se Maria tomasse a palavra, ela ia dizer muita coisa? Ela outra vez diria poucas palavras como ela disse. Ela diria simplesmente isso: fazei tudo que ele vos disser. As grandes religiões diziam tudo bem. Eles, Pedro, não se converteram, são mundanos, são pagãos, mas nós saímos dessa igreja e somos crentes. Pedro diria: por onde vocês começaram? Um pregador pregou lá na rua e mandou eu levantar a mão e disse que se eu aceitasse Jesus, meu nome seria escrito no livro, e já me batizaram. Como foi que vocês foram batizados? Um dizia: bem, eu fui em água corrente, eu fui assim assado. Pedro simplesmente diria: em que nome vocês foram batizados? Nós obedecemos a ordem de Jesus, os pregadores. Realmente. Quem batizou foi o pastor fulano de tal. Como foi que o senhor batizou isso aí? Que está dizendo que é seguidor meu. Eu desci ele nas águas e batizei ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro rapidamente diria: que nome você usou? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te perguntei: que nome você usou? Então, irmão Pedro, não foi certo não? Não, senhores. Vocês simplesmente não esperaram o Pentecostes para vocês. Agora, eu batizei no nome. Por isso, quando eu preguei meu primeiro sermão lá no dia do Pentecostes, 3.000 almas se converteram. E aquelas 3.000 almas ouviram estas mesmas palavras, que eu disse exatamente assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro diria: eu não entendo como é que esta massa de crente diz que tem o Espírito Santo, sendo que não receberam o nome através do qual o Espírito Santo se revela, que é Senhor Jesus Cristo. Você acha que no outro dia, quantos iam ouvir o próximo pregador? Nós poderíamos passar por cada um deles. Mas vamos tomar mais tempo com Paulo, porque Paulo foi quem estabeleceu. Ele disse: eu, como sabe, arquiteto fiz. Então vamos terminar só com as palavras de Paulo, porque poderíamos pregar aqui o mês inteiro, chamando cada apóstolo para testemunhar nesse tempo. Poderíamos chamar cada um deles hoje. Para isso, Paulo disse aos Efésios, na Epístola aos Hebreus: nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Então poderíamos chamar cada uma dessas testemunhas que compõem esta grande nuvem.
para testemunhar para este presente século, para vermos quem construiu através da divindade, através do ouro, ou quem está apenas com paia, com barulho, mas sem nenhum conteúdo. Então, observe, quando Paulo começasse a pregar, porque Paulo tinha uma palavra solta, ele encantava as multidões quando ele começava a pregar. Talvez naquele dia, olha, a banda de música tocasse 2 horas, sabe? Porque a banda de tal denominação, de tal ministério, de tal companheirismo queria se apresentar, o coral formado por tal igreja, não, hoje é o meu dia de me apresentar. A mocidade, e sobe um, e vem outro, e tá os apóstolos lá esperando. E Paulo ia dizer, quando eu pegar o microfone, né, que eu não tive isso no meu tempo, não tinha microfone, alguém vai ter que achar cansativo, vai cair da janela outra vez, como naquele tempo, caiu e morreu. Não é? Quando Paulo tomasse a palavra, meus irmãos, simplesmente, ele ia repetir as mesmas coisas. Eu não me canso, vocês estão esperando novidade, vocês acham que eu vou trazer uma nova revelação, vocês acham que eu vou trazer uma nova doutrina, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Foi exatamente assim que ele fez. Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vocês, para aqueles que querem se sentir seguros na fé. E eles começariam, por qual tema os apóstolos começariam? Estariam todas as religiões ali representadas, com respeito a cada uma delas, que todas têm feito um bom trabalho. Mas quando se trata da palavra de Deus, aí Pedro diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí que está. Então nós temos que provar como construir em cima do fundamento de Paulo. Esta é a questão. Não a obra que estão fazendo, mas como estão fazendo. Então ali teria grandes igrejas, olha, teria uma multidão incontáveis de todas aquelas pessoas que parecem muçulmanos, né? Que as irmãs todas cobrem a cabeça com um véu. Estamos aqui, irmão Paulo, porque olha, viu? Só nós que conseguimos manter esta, como é que chama? Essa moda, né? Só nós mantemos. Veja, nenhuma das irmãs tem. Olha, nós estamos aqui, olha, com o nosso véu, somos criticados e tudo, mas estamos aqui. Paulo ia repetir as mesmas coisas. E ele ia dizer, não pense que eu vos louvo por isso, porque quando eu escrevi a carta aos Coríntios, eu não estava ali colocando o véu nas pessoas, eu estava tirando o véu e dizendo que o cabelo foi dado no lugar do véu. Agora, se vocês quiserem ser contenciosos, que sejam, mas nós não temos tal costume na igreja de Deus. Aí, o grupo pentecostal ia glorificar. Ele ia ser cada viva, cada glória a Deus, cada aleluia, já teria irmã enrolando a língua, falando língua estranha, a ver do pescoço dessa grossura, sabe? E ia ser aquele barulhão todo, porque Paulo foi duro com aquela denominação. E Paulo ia repetir as mesmas coisas que fez com aquela igreja que estava fora de ordem. E disse, com quem vocês aprenderam isto? Quando eu falei a respeito dos dons espirituais, eu disse, fui bem enfático em minhas palavras, que quando houvesse dons na igreja, que falasse 2, no máximo 3, e cada um por vez, e se houvesse intérprete. E como é que todos vocês estão falando? Uma bagunça dessa. Isso é língua de Deus, isso é língua dos anjos, isso é língua desconhecida, isso é falar em mistério? Não, isto é Babilônia outra vez. Porque a língua falada do Pentecoste, a língua estranha falada no Pentecoste, era uma língua compreensível. Aí é complicado, não é? Que língua eles falaram no Pentecoste? Eles falavam aquela linguagem popular, o aramaico simples popular do dia, mas os gregos entendiam na língua grega, os egípcios entendiam na língua egípcia, os alemães entendiam no alemão, se tivesse brasileiro lá no dia de Pentecoste, ia entender exatamente em português. A Bíblia diz que cada um ouvia em sua própria língua. Então onde está o problema? Lobos vorazes que não perdoam o rebanho, apostasia geral, se desviaram da verdade. E Paulo disse, se houver intérprete, se não tiver alguém com o dom da interpretação, então fique calado falando entre você e Deus. Então, meus amigos, você acha que muitos iam querer ouvir as palavras de Paulo? Ou outra vez ia dar as costas e ia resistir na cara, como fizeram os fariseus aqui de Atos 13, versículo 45.
E as irmãs, olha, estariam ali apóstolo, estariam ali profetisa, estariam ali, nossa, é tanto título, né? Ministra fulano de tal, apóstola fulano de tal, a obreira, a pastora. Gente, eu não estou criticando estas coisas. Eu simplesmente quero mostrar para as pessoas a verdade, porque no dia do juízo eu não quero que alguém me aponte o dedo e diga: você não me disse que essas coisas eram erradas e você sabia. Então, se eu sei, eu preciso falar. E ai de mim se não falar. Tanto título de ministra, pregador, eu imagino o grupo do quadrangular. Com todo respeito, são pessoas sinceras, honestas, fazem de tudo para viver a palavra. A fundadora daquela religião, a principal, ela foi elogiada pelo William Branham pelo trabalho que ela fez. Mas, meus amigos, é fazer uma obra para Deus fora da vontade dele. E eu fico pensando o que esses apóstolos diriam, o que Mateus, Marcos, Lucas e João diria para o evangelho quadrangular. Vocês pegaram 4 coisas que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu? E esqueceram por que e quem ele salva, esqueceram quem e como e por que ele batiza, esqueceram como é efetuada a cura, explicaram como é que vai para o céu. Vocês aprenderam essas coisas? Vocês não sabem que os 4 evangelhos são para guardar o livro de Atos? Os 4 evangelhos é para guardar os atos do Espírito Santo no meio dos apóstolos. Se eles realmente fossem quadrangular de acordo com as Escrituras, eles obedeciam o Espírito Santo e, segundo as palavras de Pedro, voltavam para as águas e seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu imagino que Paulo outra vez se dirigiria para muitas irmãs que, com muita honestidade, muita garra, têm pregado o evangelho. Muitas delas têm assumido liderança de igreja. Muitas delas são pregadoras e, olha, faz um trabalho que é poucos homens para chegar nos pés. E Paulo outra vez diria assim, olha: há entre vós profetas espirituais? Se tem, então reconheçam que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor. Vocês querem ouvir o mandamento do Senhor? Então aqui está um deles: não permito que a mulher ensine. Misericórdia. E a professora da escola dominical? E a líder do grupo? E a pastora fulano de tal, que recebeu um título emérito, doutor em divindade, não sei do que? Como ficaria? Paulo outra vez diria: vocês querem ouvir novidade? Eu não posso vos falar novidade, porque eu mesmo disse: mesmo que venha um anjo do céu, ou nós mesmos, trazendo algo diferente, seja anátema. Então não posso pregar outra coisa. Seria exatamente assim. Outra vez, ele diria: estejam as mulheres caladas na igreja. Nunca disse que elas não deveriam cantar, louvar, glorificar, mas eu estava falando do ensino da palavra. Jesus nunca levantou uma apóstola, nunca levantou uma discípula, nunca enviou uma mulher para pregar o evangelho. Ele enviou homens, e Paulo explica por quê. Ele diz: porque simplesmente foi formado primeiro Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi seduzida, ela caiu em transgressão. Então, com facilidade, ela é enganada. E a facilidade é tanta que aí está o mundo religioso perdido. A mulher é um tipo da igreja, do jeito que a mulher se desviou da verdade, porque a igreja primeiro se desviou da verdade, porque ela é fácil ser enganada, é fácil enganar a igreja, mas eu quero ver enganar o marido, eu quero ver enganar Cristo, eu quero ver enganar a palavra. Ele disse: passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. E se a palavra de Deus foi falada através de lábios apostólicos e proféticos, então aquilo que os apóstolos anunciaram está valendo até hoje. É exatamente assim. Olha, nós poderíamos discorrer por cada grupo religioso, por cada um deles. Poderíamos entrar no movimento pentecostal, no movimento de cura, no movimento da nova era, em todos os sentidos, e ver a luz da palavra e chamar cada uma dessas testemunhas bíblicas para hoje. E você ia ver que tudo isso ficaria por terra. E outra vez, estes grupos religiosos fanáticos, não fanáticos pela palavra, mas fanáticos pela religião, fanáticos por um nome, fanáticos por um título, fanático por um cartão de membro, fanático por um cargo, fanático por essas coisas. Todos eles, outra vez, dariam as costas para os apóstolos, e os apóstolos, com toda certeza, ia ter alguém a quem eles iriam se virar e ia dizer assim: vocês nos recebem? Amém? Então ele diria: era necessário que primeiro fosse prego o evangelho a vocês.
Do jeito que foi primeiro para os judeus, para depois para os gentios. Por isso que quando terminou as eras, que chegou no final, a última era da igreja, a era de Laodiceia, depois de todas essas religiões terem sido formadas por homens bem intencionados, mas eles não tinham a totalidade da verdade. Então Deus prometeu enviar um homem com o ministério profético nesses últimos dias, trazendo a mensagem de restauração. E esta restauração é exatamente voltar à doutrina apostólica, de volta mesmo ao mesmo batismo, ao mesmo evangelho. E quando este homem pregou sua mensagem, onde ele pregou esta mensagem? É exatamente no meio pentecostal. E eles, outra vez, como os fariseus daquele dia, rejeitaram. Então, esta mensagem profética deu as costas para os pentecostais e se virou para você. E você tem aceitado e tem abraçado e sabe que isto é a verdade da palavra de Deus. Qualquer um desses homens que viveram no período bíblico, se eles se levantassem hoje, eles pregariam exatamente assim. Uma mensagem outra vez dura, sem se comprometer com nenhuma religião. E eles não formariam uma nova doutrina. Eles não formariam uma nova igreja. Mas outra vez sairia um dos essênios, outros dos fariseus, outros dos saduceus, outros de todos os grupos. Para onde? Para formar uma nova igreja? Não, senhores. Para serem livres desta capa religiosa. Sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados. Pecado é incredulidade na palavra. Não seja participante de suas incredulidades. Eles dizem que crê, tem aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. O que é piedade? Piedade é temor a Deus. Eles têm aparência de que temem, mas nega este poder que o temor traz. E não tem como você temer a Deus sem cumprir a sua palavra. É a única forma de você provar aquele espírito. Prove os espíritos e veja se são de Deus ou não. Como é que você vai provar os espíritos? Pela ótica de qual religião? Não existe isso. Prova os espíritos pela ótica da palavra e você verá se ele é de Deus ou não. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: sim, Senhor, aqui estou para toda a palavra de Deus. Amém. Vamos colocar de pé. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Levante suas mãos. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Adore a Deus. Em ti, ó Senhor. Aleluia! Eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém e amém. Abençoe um ao outro e até nos encontrarmos outra vez. Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite no final, uma semana abençoada de realização na presença de Deus. Quarta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir.